Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Hoje, quarta-feira, 8 horas da noite, estamos entrando mais um dia ao vivo aqui contigo, cara. E aí, tudo tranquilo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos nessa, gente. A gente vai trabalhar com você hoje os conceitos de elétrica, beleza? Aqui no modelo um pouco diferente, tá? Cada dia a gente está trazendo um modelo diferente de vídeo para vocês. Depois eu quero que você interaja com a gente e fale qual que é o modelo de vídeo que mais te ajudou. Tranquilo? E hoje a gente vai trabalhar com você conceitos relacionados à eletricidade. Elétrica em si, no Enem, é o terceiro assunto que mais... Desculpa, o segundo assunto que mais aparece na prova do Enem, tá? Dentre todos os assuntos que a gente tem aí, é o segundo assunto que mais vai aparecer. Então é importante que a gente esteja preparado para que a gente consiga fazer uma boa prova. A gente vai ter exercícios aqui que vão relacionar a eletrostática, eletrodinâmica, relação de potência e energia elétrica. Tranquilo? E dentro de cada exercício a gente vai discutir os conceitos envolvidos para que você faça a melhor prova. Então, cara, antes de mais nada, eu já te peço que você dê um like aí, beleza? Para que a gente consiga aí, de uma vez, a te ajudar a gabaritar. Tranquilo? Galerinha, então vamos começar aqui a nossa aula. Tranquilo? Eu te peço para que já prepare suas coisas, prepare sua água, prepare tudo, que a gente vai começar a sua aula aqui agora e vamos nessa! É isso aí, galera. Então vamos começar hoje a nossa revisão de quarta-feira aqui no Enem, beleza? Eletricidade, eletrostática, eletrodinâmica, beleza? Gente, antes de mais nada, deixa aquele like, compartilha esse vídeo e chama a galera para me assistir conosco, beleza? Vamos aqui, já vou trazer você para a lousa, tá? Estamos trabalhando aqui já ao vivo contigo aqui na nossa lousa. Tô aqui no cantinho, então você consegue já me ver aqui, consegue ver a questão que a gente vai trabalhar. A gente vai resolver uma série de questões do Enem, tá? E dentro dessas questões do Enem que a gente vai resolver, a gente vai trabalhar aí vários modelos de possibilidade de questão que podem ser aí o carro-chefe para que a gente tenha uma boa prova, tranquilo? Então espero que você possa estar com a gente nessas resoluções. Só vou ajustar aqui um pouquinho o brilho da câmera. Eu acho que ficou show, cara, ficou show. Agora você consegue me ver melhor aí, então a partir de agora a gente vai nessa tela aqui trabalhar com você. Primeira questão, galera: um pente plástico é atritado com papel toalha seco, beleza? A seguir, ele é aproximado de pedaços de papel que estavam sobre a mesa. Observa-se que os pedaços de papel são atraídos e acabam grudados no pente, certo? Como mostra a figura. Pessoal, esse primeiro exercício, ele está falando para a gente de uma coisa muito importante, que são chamados os processos de eletrização, certo? Processos de eletrização estão diretamente relacionados à possibilidade de retirar ou compartilhar elétrons entre corpos, ok? Pessoal, quando eu penso nesses processos em si de eletrização, o que eu tenho que pensar contigo aqui para a gente conseguir fazer um esquema bem legal? O jeitão aqui, gente, é o seguinte, ó. O que a gente vai pensar aqui com você, certo? Quando a gente vai pensar nesses processos de eletrização, a gente tem três processos a entender. A gente tem a eletrização por atrito, a gente tem a eletrização por contato e a gente tem a eletrização por indução. Nesse caso, quando esse cara pegou um corpo plástico, por exemplo, essa régua aqui que eu tenho em mãos, e ele atrita com um pedaço de seda, um pedaço de tecido em si, ou com o próprio cabelo, no caso o cara tinha cabelo, né? Quando ele faz esse tipo de processo, a gente vai ter o seguinte, cara, presta bem atenção. A gente vai ter, dentro desses dois corpos, uma troca eletrônica. O que é essa troca eletrônica? Enquanto um dos corpos ganha elétron, o outro perde elétrons. Então acaba cedendo elétron para o outro. Quando eu pego esse esquema e aproximo de pequenos pedaços de papéis, por exemplo, o pente ficou eletrizado aí, sei lá, negativamente. Quando eu aproximo ele dos pedacinhos de papéis, ele começa o quê? A ceder esses elétrons ou a roubar esses elétrons do pedacinho de papel. Quando ocorre essa transferência eletrônica, a gente consegue dizer então que houve uma eletrização por atrito, tá? Então na eletrização por atrito em si, ok? A gente vai ter um esquema muito interessante, que é que um corpo acaba roubando elétrons do outro, certo? Isso vai depender de uma série que a gente chama de série triboelétrica. Mas o que você tem que entender é que na eletrização por atrito,
Um corpo fica com carga positiva e o outro corpo fica com carga negativa após o processo de eletrização. E com a mesma carga, ok? Se aqui eu tenho uma carga Q positiva, do outro lado eu vou ter uma carga Q negativa. Sempre a mesma quantidade de carga, tranquilo? Então, o que a gente tem aqui de resposta, gente? A alternativa correta desse exercício corresponde à letra C aqui, ó, onde ele diz o seguinte: experimentarem um campo elétrico capaz de exercer forças elétricas. Por quê? Porque nessa situação a movimentação dos pedaços de papel até o pente é explicada pelo fato de os papeizinhos, então, experimentar essa relação de campo elétrico. Quando o corpo é eletrizado, ele cria em torno de si um campo elétrico que vai atrair elementos de cargas diferentes. E essa relação de atração de elementos de cargas diferentes é o que vai gerar esse processo de eletrização do sistema. Tranquilo? Show de bola, né, galera? Então vamos para o próximo exercício. Esse primeiro aqui a gente falou de processos de eletrização. Vamos lá, gente, para o próximo exercício para a gente poder trabalhar aqui contigo. Tranquilo? Você que está chegando aqui agora, esse é o nosso aulão aqui de elétrica, onde a gente vai falar de alguns conceitos de eletricidade. Beleza? Vamos nessa então, gente. Próximo. E a gente vai para o segundo exercício. Deixa eu apagar aqui a nossa lousa. Apagando aqui. Deixa eu voltar aqui para o segundo exercício. O segundo exercício, ele já traz um conceito um pouco diferente. Vamos ver. Ele fala o seguinte. Ele é do Enem PPL 2017. O Enem PPL é o Enem Pessoas Privadas de Liberdade. Mas ele traz exatamente o mesmo modelo de prova, tá? E ele diz o seguinte. A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente, certo? Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usado antes que ele descarregue completamente é de quanto? Bom, o que a gente vai fazer? A gente tem o seguinte, a gente teria que olhar aqui uma coisa que ele está trazendo na figura pra gente, certo? Então esse exercício do Enem foi engraçado, gerou uma polêmica, porque na própria figura ele traz uma informação pra gente. O que ele traz de informação pra gente? Ele fala que ele tem uma carga de armazenamento de 4.400 miliampere hora, certo? Então ele traz essa quantidade de energia aqui pra gente. Isso aqui é importante pra gente conseguir resolver, tá? O que isso significa, gente? Isso significa que ele consegue te fornecer uma quantidade de carga, uma quantidade de energia de carga aí, de exatamente 4.400, ok? Opa, 4.400, um zerinho aqui, 4.400, o quê? Vezes 10 a menos 3, porque mili é 10 a menos 3, então vezes 10 a menos 3, ok? Ampere em 60 minutos. Então a gente tem aqui uma quantidade de energia de ampere em minutos, certo? Quando a gente faz isso daqui, a gente consegue então entender o seguinte. Gente, eu estou te fornecendo 4.400 vezes 10 a menos 3 ampere em 60 minutos. Se eu fizer essa divisão, eu vou falar para você então que eu estou te fornecendo uma quantidade de carga exatamente igual a 264 ampere minuto, certo? Então olha que interessante, eu consigo ver quanto de energia eu estou te fornecendo, né, de quantidade de carga, são 264 amperes minuto sendo fornecido para você. Com isso, a gente consegue pensar o seguinte, essa é a quantidade de energia, né? A gente tem que pensar que corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Então esse é o conceito de corrente elétrica que esse exercício quer trabalhar com você. Quando eu pego quantidade de carga por tempo nesse tipo de exercício, a gente consegue resolver muito facilmente. Por quê? Eu sei que a intensidade de corrente é de 2 amperes. Eu sei que a quantidade de carga ali está dando 264 por minuto, né? E eu quero saber o tempo. Se ele está me dando 264 amperes por minuto, eu vou ter esse tempo em minutos, certo? E de quanto que é esse tempo, gente? Esse tempo vai ser 264 dividido por 2,
que vai dar exatamente 132 minutos. Então não é um exercício difícil, é um exercício que cobra da gente aí a ideia da gente entender os conceitos relacionados à corrente elétrica, que é a variação da carga pela variação do tempo. Beleza? Esse foi o nosso segundo exercício. No primeiro a gente falou de processos de eletrização dentro da eletrostática. Nesse segundo a gente falou do conceito de corrente elétrica, que é a quantidade de carga que atravessa uma determinada região, uma determinada área de uma secção transversal de um fio, num determinado intervalo de tempo. Beleza? Então a partir disso a gente consegue definir esse tipo de sistema, tá? Vou passar aqui para o próximo exercício já sem perder tempo, para a gente conseguir já mandar super bem no terceiro exercício da nossa série, tá? Então vamos lá, galera, apagando a louça e vamos para o terceiro exercício. Tá curtindo? Dá um like, beleza? Gente, esse terceiro exercício ele diz o seguinte: para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em energia elétrica, o estudante constrói um pequeno gerador, ok? Ele constrói um pequeno gerador utilizando, primeiro, um fio de cobre. Então ele usa um fio de cobre para construir o gerador. Segundo, ele utiliza um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A, 2 ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B e um sistema de engrenagens que permite girar as espiras em torno de um eixo com a frequência F. Legal. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima do gerador mantendo constante o valor da corrente de curto, o estudante deve dobrar o quê? Gente, a gente tem que pensar nesse caso aqui, ele está falando de campo magnético induzido em sistemas de espira. Então a gente tem magnetismo já sendo trazido aqui para você. Numa espira circular, o campo magnético dessa espira ele vai ser tratado a partir do seguinte: é o número de espiras que a gente tem vezes μ, que é a permeabilidade magnética do meio, certo? Vezes I, que é a intensidade de corrente que a gente está fornecendo nesse sistema, dividido por 2 vezes R. Então, essa daqui é a equação para a gente poder gerar campo magnético em uma espira, certo? Beleza. Partiu desse pressuposto, a gente tem o seguinte: se eu pensar que, pela lei de Ohm, U é igual a R vezes I, eu posso escrever essa relação de espira a partir da tensão, certo? Para poder colocar tensão nesse tipo de sistema. Como? No lugar da corrente elétrica, eu vou substituir o sobre R. Então, o campo magnético desse sistema vai ser dado por μ, que é a permeabilidade magnética do meio, vezes U, né? Porque a gente vai substituir, sobre 2 vezes o raio, que eu vou chamar de R, vou fazer um pouco menor, vezes a resistência, que é o R1, certo? Percebe o seguinte, gente, que a resistência elétrica criada nesse sistema, ou seja, se eu colocar em evidência a resistência elétrica criada nesse sistema, essa resistência, ela vai depender do quê? Se eu substituir ali, vai ser μ vezes U, não é isso? μ vezes U, dividido por 2 vezes o raio, vezes o campo magnético. Tranquilo. Tá. O que a gente tem de relação nesse tipo de sistema? O que a gente tem de relação nesse tipo de sistema? Lembrando que aqui eu estou excluindo, né, nesses cálculos, mas sempre multiplicado ao número de espiras que a gente tem no sistema, tá? Para não gerar confusão aí na galera que está assistindo com a gente. O que ele traz aqui, gente? A única forma possível, então, de fazer para que a gente consiga relacionar, ou seja, mudar a tensão, né? Que é o que ele pede aqui pra gente. Para dobrar o valor da tensão máxima do gerador, mantendo a corrente constante, se isso aqui ficar constante, o que eu vou ter que fazer, gente? A única maneira que eu vou ter que para fazer isso daqui é mexer com a resistência, certo? E para mexer com a resistência, eu vou ter que mexer imediatamente, porque é diretamente proporcional a quem? Ao número de espiras do sistema. Então, como a resistência é proporcional ao número de espiras, é em cima do número de espiras que eu vou acabar mexendo nesse tipo de sistema, certo? Então a alternativa correta desse exercício aqui vai ser a alternativa A, que vai dizer exatamente isso. De tudo que a gente poderia mexer ali,
A única coisa que vai interferir nessa resistência, que vai permitir que a gente dobre o valor da tensão sem mexer com a corrente, é o número de espiras. Não é a frequência de giro, porque nada depende da frequência de giro aqui. Não é a intensidade do campo magnético, porque a intensidade do campo magnético é inversamente proporcional. Não é a área das espiras, porque essa área de espiras não interfere no sistema, e nem o diâmetro do fio, tá? O que vai interferir aqui mesmo vai ser exatamente para mexer a resistência do sistema, a gente vai ter que mexer no número de espiras. Então, o terceiro exercício que a gente trouxe para você, ele está trazendo para a gente a ideia de estudar e de compreender dentro desse tipo de sistema um pouquinho de como que a resistência pode variar com o campo magnético, relacionando a lei de Ohm com as leis de campo magnético induzido num sistema elétrico, beleza? Gente, vamos transitar então para mais um exercício para você, beleza? Esse é o Física Agora Vai, que está trazendo para você aí então alguns exercícios no nosso aí aulão preparatório para o Enem. Vamos lá para o próximo exercício. Deixa eu apagar a lousa aqui então, tá? E apagando a lousa aqui, a gente vai começar aqui contigo o exercício 4. No exercício 4 aqui em questão, deixa eu subir as alternativas aqui, eu acho que não vai caber tudo, vamos tentar aqui, ó. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros, semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a alta concentração de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico, e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico a seguir. Então é legal. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohms é quanto? Gente, então ele está fazendo uma comparação, né? E aí a gente tem algumas informações importantes. Primeiro, ele me deu um gráfico aí. Então eu vou verificar qual que é a resistência desse sistema sem polianilina, quando ele se comporta como um resistor ôhmico. A resistência é uma relação entre a tensão e a corrente. R é U sobre I. Lembra do triângulo do Rui, né? Se a gente fizer a casinha do Rui aqui, ó, a gente consegue relacionar isso, né? Que é da lei de Ohm, né? Quando a gente faz que U é igual a R vezes I. Quando eu faço essa relação aqui e eu quero descobrir R, eu faço U sobre I. Quanto que é U sobre I, gente? Vamos lá. U sobre I nessa sistema aqui, posso pegar esse valor aqui, ó. A corrente é 3 vezes 10 a menos 6 amperes, enquanto a tensão é de 1,5 volts. Então, se eu pegar 1,5 dividido por 3, e eu vou colocar vírgula aqui só para deixar da mesma unidade, vezes 10 a menos 6, eu consigo achar o valor da resistência. Essa resistência é quando a gente está sem polianilina, né? E essa resistência vai dar quanto? Vai dar 5, né? Ou meio, vamos pegar meio, né? 1,5 dividido por 3 dá metade, dá meio, vezes 10 a sexta. Olha que interessante. Ohms. Só que isso aqui é sem polianilina. E ele disse no exercício que com polianilina, isso aqui fica 4 vezes maior. Então, com polianilina, a gente vai ter 4 vezes a resistência. É o que ele disse no exercício pra gente. Então, o exercício é bem tranquilo. Era só multiplicar isso aqui por 4. Isso aqui vai dar quanto? 0,5 vezes 4 vai dar 2. 2 vezes 10 a sexta ohms, certo? Esse era o nosso exercício, gente, que o Enem trouxe pra gente em relação a esse tipo de sistema. Se a gente observar aqui, a alternativa correta desse exercício, não está aparecendo aí para você, é a letra E, ó, né? Quando ele me diz, então, que a resistência vai ser de 2 vezes 10 a sexta. Então, é um exercício bem tranquilo de lei de Ohm, relação de tensão, resistência e corrente elétrica. Bem tranquilo para você trabalhar, é bem de boa, e é assim normalmente que o Enem trabalha nesses tipos de exercícios pra gente, beleza? Gente, 4 exercícios já resolvidos, alguns conceitos já trabalhados, relembrados aqui com você. Vamos pro próximo, do Enem de 2017, beleza? Vamos apagar aqui a lousa pra gente não criar confusão e falar que, poxa, né?
Vamos ficar com a lousa limpa. E esse exercício é o seguinte, exercício 5, tá aparecendo 6 aí para você também, mas vamos ver o 5. Ele diz o seguinte, em algumas residências, cercas eletrificadas... Uou, travou aqui, gente. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1000 ohms, certo? Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna, que em relação à do corpo humano é praticamente... E aí, gente, é praticamente nula, é aproximadamente igual, milhares de vezes maior, da ordem de 10 vezes maior ou da ordem de 10 vezes menor. Vamos lá. Para a gente resolver esse exercício, a gente vai de novo trabalhar com lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I. Beleza. U é igual a R vezes I. Ele está me falando que a cerca trabalha com 10.000 volts. Então, 10.000 volts. E que a resistência do corpo humano é de 1000 ohms. Resistência do corpo humano de 1000 ohms. E que a corrente máxima que a gente pode permitir nesse tipo de sistema é de 0,01 ampere, tá? Gente, a nossa ideia aqui nesse tipo de sistema é a seguinte: como que a gente vai trabalhar esse modelo para que a gente consiga achar que tem uma resistência aqui também, certo? Que permita que esse modelo não seja letal. Então a gente vai fazer assim, ó, 10.000, né? Vamos marcar aqui o 10.000 volts é igual a 1000 mais alguma coisa, né? 1000 mais a resistência interna. Então o que falta ali na parte de cima é a resistência interna, vezes a corrente que a gente está trabalhando, que é 0,01. Quando a gente faz isso daqui, opa, 0, vírgula tá aqui, tá, gente? Não tá aqui não. Beleza. Quando a gente faz isso daqui, a gente vai pegar esse 0,01 e vai passar dividindo. 10.000, desculpa, dividido por 0,01, isso vai dar quanto? Vai dar 100, vai dar 1 milhão, né? Que eu estou dividindo para algo menor. Então vai dar 1000 milhão, vai dar 1 milhão é igual a R mais 1000. Gente, 1 milhão é igual a R mais 1000. Se 1 milhão é igual a R mais 1000, certo? Se eu pegar esse 1 milhão e tirar esse 1000, isso vai dar quanto? Isso vai dar um valor da ordem de quantas vezes maior nesse sistema aqui pra gente. Se a gente fizer isso daqui, isso aqui vai dar 999 mil, né? 999 mil a resistência interna desse sistema para que isso não seja letal, certo? Ou seja, vai ser da ordem aí de 10 a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, né? Vai ser mais ou menos 0,99, o que é praticamente 1, vezes 10 a sexta ohms. O que traz pra gente o seguinte, letra A, letra B ou letra C? Gente, vai ser letra C, que é milhares, mas milhares mesmo de vezes maior, mais de 1 milhão, né, de vezes maior do que a anterior. Então percebe que o exercício, ele é um exercício que traz aí pra gente a ideia simplesmente de entender como que funciona essa relação de somar resistências. Eu estou colocando 2 resistores nesse tipo de sistema, e ao colocar esses 2 resistores, a gente tem que pensar como que eles interagem entre si. Se a gente pensar na interação desses resistores entre si nesse modelo, a gente resolve esse problema assim, ó, com uma facilidade enorme, beleza? Gente, estamos aqui no meio dos nossos exercícios, dá aquele like, dá aquela compartilhada com seus amigos, para que a gente consiga aí atingir o maior número de pessoas. A gente já resolveu 5 exercícios aqui com você, certo?
São 5 exercícios já resolvidos. Isso faz com que a gente, tenha aí vários conceitos novos trabalhados. Quarta-feira. E a gente ainda tem mais 2 dias de revisão. Então, cara, compartilha muito esses vídeos. E reveja o do primeiro dia, o do segundo dia e hoje esse do terceiro dia. Beleza? Vamos lá, então, que vamos para o exercício 6 agora, gente. O exercício 6. Vou subir aqui para ti, para que você consiga acompanhar aqui com a gente. Opa, subiu demais. Acho que aqui tá bom. A gente consegue ver o exercício 6 aqui, embora o 7 já esteja aí aparecendo. Mas vamos lá. O exercício 6 também do Enem PPL 2017 diz o seguinte: uma lâmpada é conectada em 2 pilhas de tensão terminal ou tensão nominal de 1,5 volts, certo? De 1,5 volts, ligadas em série. Um voltímetro utilizado para medir a diferença de potencial na lâmpada fornece uma leitura de 2,78 volts e um amperímetro indica a corrente no circuito é de 94,2 miliamperes. Gente, primeira coisa que eu quero falar para você: quando a gente faz circuitos elétricos, né, a gente vai ter lá a fonte de tensão, que é a fonte geradora de energia, pode ser uma fonte só, pode ser duas. A gente vai ter resistores, que podem ser lâmpadas, por exemplo, como dito aí. E a gente vai ter, além disso, os elementos que podem medir esse sistema, tá? Quando eu tenho um elemento que vai medir a tensão, eu vou colocar esse cara em paralelo, para que corrente nenhuma passe por ele. Ele vai ter uma resistência altíssima, certo? Para ele não interferir no circuito. Então, o voltímetro normalmente é ligado em paralelo ao circuito e ele tem uma resistência super alta para não competir com as resistências do circuito e passar a corrente por ele. Já quando eu vou ligar o amperímetro, eu vou ligar esse amperímetro no meio do circuito. Então, eu ligo o amperímetro aqui no meio do circuito, rompendo o circuito para que a corrente passe por dentro dele. Porém, a resistência de um amperímetro normalmente é extremamente baixa, para que a gente não tenha interferência no circuito que a gente está medindo. Beleza? Bom, no exercício em questão ele disse: uma lâmpada é conectada a 2 pilhas, certo? De tensão nominal 1,5 volts ligadas em série. Quando eu tenho 2 pilhas ligadas em série, então eu tenho aqui uma pilha, outra pilha, e elas estão ligadas em série. O que a gente faz? A gente soma a tensão delas. Então eu tenho 1,5 volts, 1,5 volts, certo? Se cada uma delas tem 1,5 volts, a tensão nominal desse circuito é de 3 volts inicialmente, certo? Quando eu ligo pilhas em paralelo, a tensão se mantém a mesma, o que vai melhorar para mim o fornecimento de carga, que vai ser maior. Bom, se eu tenho 3 volts, né? E a gente está falando aqui de devido ao sistema, ou seja, um voltímetro utilizado para medir a diferença de potencial na lâmpada fornece 2,78 volts e um amperímetro tal, ele pergunta qual que é a resistência interna das pilhas. Cara, dos 3 volts, quando eu coloquei o voltímetro na lâmpada, eu percebi que houve uma queda de tensão de 2,78 volts, o que faz com que a gente perceba que tem 0,22 volts perdidos aí, certo? Então essa tensão perdida já dentro da própria pilha, ok? Se a gente fizer U igual a R vezes I, a gente já consegue sacar imediatamente qual que é a resistência. Por quê? Porque a resistência interna da pilha vai ser responsável por essa queda de tensão de 0,22 volts em um circuito que está girando uma corrente. Essa corrente é a única, porque o circuito está todo em série, de 94,2 miliamperes, certo? 94,2 miliamperes, eu vou colocar aqui, ó, 94,2 miliamperes. Claro, já fiz essa conta aqui antes, tá? Mas a gente teria que fazer 0,009 nesse tipo de sistema, tá? Isso vai te dar uma resistência, gente, de aproximadamente aí, coloca aqui aproximadamente 2,3 ohms, certo? A resistência interna normalmente são resistências um pouco pequenas aí, tá? O que corresponde aqui pra gente a letra D de dado. Então, aqui ele falou de associação de pilhas, falou da relação de instrumentos de medida, voltímetro, amperímetro, e falou aí da gente poder calcular dentro desse tipo de sistema qual que é a resistência interna de um sistema como esse, ou seja, de uma pilha como essa. É bem interessante esse exercício também, gente. Beleza? Saca só. Vamos para mais uma transição aqui, para a gente poder
andar aqui contigo rapidão e vamos para o exercício de número 7. Beleza? Voltando aqui então, o exercício de número 7 já está na tela. Pessoal, ajustar aqui, tá tudo ok para a gente ver esse exercício. Acho que dá para ler aí, né? E esse exercício diz o seguinte, olha lá, saca só. As lâmpadas econômicas transformam 80% da energia elétrica consumida em luz e dissipam 20% do restante na forma de calor. Já as incandescentes transformam 20% da energia elétrica consumida em luz e dissipam o restante em forma de calor. Que lâmpada horrível, né? Que era a lâmpada incandescente. Bom, assim quando duas dessas lâmpadas possuem luminosidade equivalente, a econômica apresenta uma potência igual a 1/4 da potência da incandescente. Quando uma lâmpada incandescente de 60 watts é substituída por uma econômica de mesma luminosidade, deixa de se transferir para o ambiente a cada segundo uma quantidade de calor em joules de quanto? Legal, gente? Então eu vou pegar uma lâmpada incandescente de 60 watts, certo? E vou substituir essa lâmpada incandescente de 60 watts por uma lâmpada menor, certo? E a nossa ideia é saber o quanto que a gente vai eliminar, ou seja, quanto que a gente vai diminuir de emissão de calor. Bom, 60 watts é a potência da lâmpada incandescente. Logo, a lâmpada econômica é 1/4 desse sistema, ou seja, a lâmpada econômica vai ser de 14 watts, certo? Tranquilo. Gente, o que a gente vai ter aqui? A energia fornecida para esse sistema é a potência vezes o tempo. Lembra? Potência é a variação de energia pela variação do tempo. Energia é a potência vezes a variação de tempo, certo? A energia da incandescente que ela emite lá em forma de calor vai ser quanto? Então, a incandescente ela vai emitir quanto, gente? Ela vai pegar a potência dela, não é isso? A potência dela, que é 60, vezes 1 hora, que é o tempo que a gente vai analisar, pode ser? Ou 1 segundo, né? Vamos ver por segundo. Em 1 segundo, vezes 80%, porque é 80% que ela emite em forma de calor. Então, você percebeu o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei a potência nominal, vezes 1 segundo, vezes 0,8. Já a lâmpada fria, ou a lâmpada econômica, que eu vou chamar de EE, que é a energia da econômica emitida em forma de calor, vai ser quanto? São 15 watts, dos quais, desses 15 watts, em 1 segundo, ela vai emitir apenas 20% na forma de calor, vezes 0,2. Quando a gente fizer essa conta, 60 vezes 0,8 vezes 1 e 15 vezes 0,2 vezes 1, a gente vai perceber que a energia da primeira, a energia da incandescente, é uma energia da ordem de... é grande, 48 joules. Enquanto a econômica, gente, a econômica ela é sensacional. A energia da econômica é da ordem de 3 joules. Então, a gente consegue a partir daqui fazer uma relação de proporcionalidade. O quanto que a lâmpada econômica é eficiente, né? Porque ela só emite 3 joules em forma de calor. Ou seja, a gente está tendo uma economia aí, né, deixando de mandar para o ambiente 45 joules de energia em forma de calor, que transforma o ambiente muito mais tranquilo para a gente. Então a alternativa correta é a letra D de dado, beleza? Onde a gente tem aí então apenas 45 joules de energia de diferença, que é energia pra caramba também, né? Gente, vamos lá, sem mais delongas, sem demora, vamos para o exercício de número 8. Tranquilo? A gente vai resolver contigo aqui no total 12 exercícios. Então a gente já está chegando no exercício de número 8. Nesse último exercício a gente falou de energia, potência, que é um assunto bastante corriqueiro aqui na prova do Enem. No 8º exercício, ele vai começar a falar de fontes de energia e fontes de energia limpa e rendimento dessas fontes. Isso é clássico em provas do Enem, tá? Então é importante que você saiba lidar com esse tipo de sistema para fazer uma boa prova também. Então vamos lá. Esse exercício aqui é um pouco mais robusto, mas vamos nessa. As células fotovoltaicas transformam luz em energia elétrica. Um modelo simples dessas células apresenta uma eficiência de 10%. Uma placa fotovoltaica quadrada com 5 centímetros de lado, exposta ao sol do meio-dia, faz funcionar uma pequena lâmpada, produzindo uma tensão de 5 volts e uma corrente de 100 mA.
Essa placa encontra-se na horizontal, em uma região onde os raios solares ao meio-dia incidem perpendicularmente à superfície da Terra, durante certo período do ano. A intensidade da luz solar em watts por metro quadrado ao meio-dia nessa região é igual a quanto? Então a gente está trabalhando no momento de maior incidência, certo? Que é quando ele está incidindo perpendicularmente. Bom, vamos pegar os dados aqui que a gente tem. A tensão é de 5 volts. Então vou trabalhar com essa tensão, 5 volts, que é o que ele me forneceu. Ele me disse ainda que a corrente é de... a corrente é igual a... quanto que ele falou aqui? 100 miliamperes. Muito obrigado para quem está falando aí para mim, né? Eu não estou ouvindo, mas vocês estão falando. Estão escrevendo aqui do lado no chat, já está ótimo, gente. Eu não estou conseguindo ver o chat aqui agora contigo, mas vou responder já já. O comprimento do sistema, o L, que é de 5 centímetros. O que mais que ele forneceu para a gente? O rendimento desse sistema, que é de 10%. Então, o rendimento equivale a 0,1, que é 10%. Bom, pensando nisso daqui, a gente vai pensar no seguinte: qual que é a potência útil desse sistema? A potência útil desse sistema é o quê? É a tensão vezes a corrente que passa no meio, certo? Então, como a tensão é de 5 volts e a corrente elétrica é de 0,1 ampere ou 100 miliamperes, a gente consegue achar qual que é a potência desse modelo, né? A potência em si, que é 5 vezes 0,1, vai dar 0,5 watts. Então, essa é a potência, tranquilo. Essa potência em si, 10%, incide na placa voltaica, não é isso? Ou seja, da onde que saiu isso daqui, gente? Saiu daquele 10% que é transformado em energia elétrica, certo? Ou seja, para produzir isso daqui, eu preciso produzir 10 vezes mais, porque só uma parte desses 10 é o que vai vir para a lâmpada. Então, a potência na placa voltaica tem que ser de 5 watts, sacou? Porque isso daqui é da lâmpada, né, do sistema elétrico aí, e ele só consegue transferir, ou seja, para essas placas, 10%. Se ela está gerando meio watt, quer dizer que chegou nela 5 watts. Partindo disso, a gente consegue achar a relação da área de captação, né? Que a área de captação desse sistema é de quanto? Eu tenho uma placa de 5 por 5 centímetros, né? Uma placa quadrada de 5 por 5, que vai dar uma área de captação, então, de 25 centímetros quadrados. Pronto, gente. Isso vai fazer com que a gente consiga 25 vezes 10 é menos 2, menos 4, desculpa, metros quadrados. Se a gente for traduzir isso aqui para metros quadrados, porque vai ficar 5 vezes 10 menos 2 vezes 5 vezes 10 menos 2. Multiplique os números e soma os expoentes. Por fim, galera, a gente vai ver a intensidade, né? Ou seja, a eficiência desse sistema, ou seja, qual é a intensidade de luz solar em watt por metro quadrado. A intensidade de luz solar vai ser quanto? É a potência total emitida, que é de 5, dividido pela área total das placas, que é de 25, vezes 10 menos 4. Então aqui a gente consegue achar a incidência solar desse sistema, certo? Que é quanto? 5 dividido por 25 vai dar 1/5, né? Ou seja, 1 sobre 5, que é 0,2. Então isso aqui vai dar 0,2 vezes 10 à quarta, o que corresponde a 2 vezes 10 ao cubo, ok? E aí a gente consegue achar a resposta correta, que é a letra C, nesse caso aqui. Então percebe que esse exercício tratou pra gente a ideia de tensão elétrica, corrente, quanto que é produzido de energia elétrica, que é potência útil, quanto que é a potência total, que era 90%, ou melhor, que a potência útil é 10% da total, então a gente consegue achar a potência total, e aí a gente faz a distribuição dessa potência na placa, pela área da placa, certo? Então esse foi o exercício de número 8, que falou aí de energia limpa. O Enem adora falar sobre esse assunto com você. Vamos para o exercício, gente. Estamos chegando praticamente ao final do nosso sistema. E a gente vai para o exercício de número 9, beleza? Você que ainda está comigo aí, não desiste não desiste, porque sua presença é importante para que a gente consiga fazer o melhor aqui para ti e que você consiga fazer a melhor prova. Cara, se você mandar bem nessa prova por causa dessa revisão, se essas revisões ajudar, não deixa de comentar, tá? Vem no dia seguinte aí, comenta com a gente como que foram essas revisões para te ajudar. Exercício número 9, ele diz o seguinte: a capacidade de uma bateria com acumuladores
tal como a usada no sistema elétrico de um automóvel, é especificada em ampere-hora. Uma bateria de 12 volts e 100 amperes-hora fornece 12 joules para cada coulomb de carga que flui através dela. Nossa, quanta mistura, né? Se um gerador de resistência interna desprezível que fornece uma potência elétrica média igual a 600 watts fosse conectado aos terminais de uma bateria descrita, ou melhor, da bateria descrita, quanto tempo ele levaria para carregá-la completamente? Vamos lá. Gente, a gente está falando de uma quantidade de carga, uma quantidade de energia, e você tem que lembrar que a quantidade de energia, nesse caso, vai ser 100 ampere hora. Então a gente vai ter essa quantidade de energia no sistema, certo? A corrente do gerador. Para a gente achar a corrente do gerador, a gente vai fazer o seguinte: potência é igual a tensão vezes corrente. Por quê? Potência eu tenho, tensão eu tenho, então eu vou achar a corrente no gerador. Quanto que é a potência que ele tinha falado pra gente? Eu tenho uma potência, blá blá blá, de 600 watts. Então marca lá 600 watts. A tensão nominal do sistema. Ele fala que blá 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 blá, a tensão é de 12 volts. Blá blá. O que mais? A gente acha a corrente aqui, gente. A corrente nesse gerador é uma corrente em si de quanto? É uma corrente de 600 dividido por 12 dá 50 amperes. Fechou. 50 amperes. É a corrente do gerador. Gente, o que é corrente? Corrente é a variação de carga pela variação do tempo. Então, se a gente fizer a variação de carga pela variação do tempo e usar essa relação, isso que já caiu em exercício anterior que a gente fez aqui hoje ainda, hein? Você vai conseguir decifrar qual que é o modelo. A gente vai descobrir, então, que a variação de tempo, ou o tempo em si, vai ser 50. Não é isso? Ou melhor, 100, né? Dividido por 50. Multiplica em cruz ali. 100 dividido por 50. 100 dividido por 50, galera, quanto que dá? Dá 2 horas, professor. Então são 2 horas o tempo para carregar completamente essa bateria. Letra B de bola, beleza? Letra B de bola aqui, a alternativa correta desse exercício. Tranquilo? Gente, exercício de boa, já é o segundo exercício que cai nesse modelo de quantidade de carga medida em ampere-hora, certo? Toda vez que eu pensar em ampere-hora, é a quantidade de carga de um determinado sistema, a quantidade energética desse sistema. É bom a gente lembrar disso. Exercício de número 10. Vamos lá? Exercício de número 10, que diz o seguinte, deixa eu apagar a luz aqui para você, para a gente não se confundir nos exercícios, que ele diz, gente, ó, esse exercício é do Enem Libras, é uma prova bacana também do Enem, mesmo modelo de questão que pode variar aí de um ano para o outro, a questão utilizada em uma prova ser utilizada na outra. O Brasil vive em uma crise hídrica, isso em 2017, que também tem trazido consequências na área de energia. O estudante de ensino médio resolveu dar sua contribuição de economia usando para isso conceitos que ele aprendeu nas aulas de física. Olha só, aula de física ajudando a gente a economizar energia nesse país. Valorização das aulas, gente. Aquele like para aula de física, porque ela também te ajuda aí a viver melhor, beleza? Gente, ele diz o seguinte, ele convence sua mãe a tomar banho com a chave do chuveiro na posição verão e diminuir o tempo de banho para 5 minutos em vez de 15. Oh, se todo mundo fizesse seria ótimo, né? Sua alegação baseou-se no seguinte argumento: se a chave do chuveiro estiver na posição inverno, a potência é de 6.000 watts. O gasto será muito maior se ela estiver na posição verão de 3.600 watts. A economia por banho em kWh apresentada pelo estudante para sua mãe foi de quanto, cara? Meu, a mãe vai ficar super feliz porque no final do mês a conta vai ser minimizada e consideravelmente. Vamos lá. A potência 1, que é a potência na posição inverno, é de 6.000 watts. Ok? A potência 2, na posição verão, é de 3.600 watts. Então, a potência no 2 é de 3.600 watts. O que vai dar uma variação de potência aqui de 2.400 watts, gente, de potência gasto a menos nesse banho, certo? O tempo de banho nesse sistema foi um tempo de 15 minutos, ou seja, é 1/4 de hora. Então, vou marcar aqui que o tempo é de 1/4 de hora. 1/4 de hora, certo? E o tempo 2 é de 15 minutos, que vai ser
5 minutos, desculpa, que é 1/12 de hora. Então a mãe tomava um banho de 15 minutos, que é 1/4 de hora, e agora ela toma um banho só de 5 minutos, que é equivalente aqui, desculpa, a 1/12 de hora. Gente, qual é a economia de energia que a gente tem? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar potência 1 vezes tempo, menos a potência 2 vezes tempo, que é a energia daqui, menos a energia daqui. Ou potência 1 menos potência 2 vezes o tempo, e comparar esses dois tempos. Se eu pegar potência 1 menos a potência 2, vai dar 2.400 watts. Certo? Então só aqui já economizou 2.400 watts. Depois ele passa a economizar quanto? Ele sai de 1/4 de hora e vai para 1/12 de hora. Isso faz com que a economia seja muito maior, né? Porque ele gastava 6 kW em 15 minutos e agora ele gasta 3.600 kW em 1/12 de hora, ok? Se a gente faz a conta dessa economia de potência aqui em si, que é a potência vezes o tempo, e relaciona essa ideia de tempo nesse sistema, a gente vai conseguir achar dentro desses dois elementos específicos 1,2 kWh. E é só isso que eu nem queria que você fizesse, comparasse os dois sistemas e verificasse que dá, então, 1,2 kWh, tá? Se a gente fizer a variação daqui para cá, a gente vai chegar exatamente nesse valor aí, tranquilo? Então é um exercício de boa, que é bem possível de se fazer, que qualquer um aí vai conseguir fazer, e é interessante, né, gente, porque o Enem traz sempre essa dica pra gente, essa ideia de que, ó, é possível sim se pensar em melhor qualidade de vida, melhor condição para a nossa vida, certo? 1,2 kWh nesse exercício, beleza? Nossa última transição aqui de tela e vamos para o nosso último exercício, gente. E aí, galera, voltamos, então vamos para o nosso último exercício. E o nosso último exercício aqui, ele fala em PPL 2017. As especificações de um chuveiro elétrico são potência de 4.000 watts, consumo máximo médio mensal de 21,6 kWh e vazão máxima de 3 litros por minuto. Em um mês, durante os banhos, esse chuveiro foi usado com vazão máxima, consumindo o valor máximo de energia especificado. O calor específico da água é 4.200 joules por quilograma graus Celsius e sua densidade é 1 kg por litro. A variação de temperatura da água usada nesses banhos foi próxima de quanto? Então, sabendo o consumo de energia e sabendo as condições dadas no exercício, a gente consegue saber, aí calcular, né, de uma certa forma, qual foi a variação de temperatura na água, independente da gente saber a temperatura inicial, tá? Bom, primeira coisa, a gente tem 21,6 kWh, né? O que são 21,6 kWh? São 21.600 watts usado para cada hora, certo? O chuveiro em si, ele tem uma potência nominal. Vamos fazer o seguinte, vamos ver isso aqui em joule. Para a gente pegar em joule, ao invés de a gente falar do lado de potência nominal, tem que passar isso aqui para segundos, em vez de horas. Então eu vou pegar 21.600 e vou multiplicar por 3.600, porque aí eu vou ter o que? Potência vezes tempo vai dar energia em joules, e aí eu sei quantos joules estão sendo gerados, certo? Fazendo essa continha aqui, gente, que eu já tinha feito antes, isso aqui vai dar 77,76, tá? Vezes 10 a sexta joules de energia. É uma energia ferrada, né? Vamos lá. Potência é energia pelo tempo. Potência é energia por tempo. Então, ó, cai muito essa relação de potência, energia, potência nesse tipo de sistema. A potência do chuveiro, em questão de 4.000, certo? A energia em si desse chuveiro, a gente acabou de calcular, 77,76 vezes 10 a sexta joules. O que a gente pode calcular? A gente pode calcular o
tempo, então, nesse tipo de sistema? Tempo. Se a gente for calcular o tempo nesse sistema, a gente vai ter um tempo em si de quanto? Calculando a partir daí, a gente vai ter 324 minutos. Tempinho considerado. Beleza. Gente, a vazão da água é de 3 litros por minuto. Então a gente sabe quanto de água está sendo consumida, né? São 3 litros por minuto e eu estou tendo 324 minutos, é só multiplicar por 3 isso daqui. E aí eu sei quanto de água está sendo consumido. Nesse caso aqui está sendo consumido 972 litros d'água. É água pra caramba, hein? Beleza. Agora é só fazer o quê? Como 972 litros de água são 972 quilos, porque a densidade é 1 para 1, a gente consegue calcular por fim o seguinte. Lembra-te que Q é igual a MC delta θ. Beleza, a gente quer saber a variação de temperatura. Eu sei alguns elementos aqui, como por exemplo a massa da água, 972. A quantidade, o calor específico dessa água é de 4.200. Eu quero achar a variação de temperatura. E falta a quantidade de calor, que é a energia do sistema, que é 77,76. A gente usa a própria energia do sistema aqui, ó. Que é quantos joules foram fornecidos. Vezes 10 a sexta, né? Não se esqueça disso. Vou colocar aqui embaixo que não vai caber. 10 a sexta. E aí a gente vai ter aqui a quantidade de energia gerada. Ou a variação de temperatura do sistema. E por fim, essa variação de temperatura desse sistema vai dar... quanto? Essa variação de temperatura vai dar 19 graus Celsius. Então percebe que mais um exercício ele trouxe para a gente exatamente esses conceitos relacionados à energia, a transição desse tipo de sistema e a análise de variação de temperatura. Pessoal, é normalmente isso que o Enem cobra da gente e é importante que você saiba como resolver esse tipo de exercício. Sabendo resolver esse tipo de exercício, você vai se mandar super bem na sua prova do Enem, vai conseguir fazer a melhor prova da sua vida e vai gabaritar, eu tenho certeza, beleza? Lembra que essa pontuação sua no Enem vai ser tudo de bom, vai ser excelente para que você consiga sim mandar super bem nessa sua prova, beleza? Gente, ó, deixa aquele like pra gente que é importante para que a gente consiga manter esse projeto no ar. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, a sua inscrição é extremamente importante também para que a gente consiga fazer sempre melhor para ti, beleza? É isso aí então, galera, eu vou ficando por aqui, esse foi a nossa quarta-feira de extensivo, onde a gente resolveu vários exercícios, a gente discutiu vários conceitos contigo, beleza? Vou deixar aqui na descrição do vídeo esses exercícios para que você possa dar uma olhada, todos com resolução completa, beleza? Para que você possa rever e estudar ainda nessa semana todos esses conceitos e mandar super bem na sua prova. Valeu, galera, vou ficando por aqui. Você que nos acompanhou, muito obrigado e vamos embora então, porque amanhã tem mais, beleza? Até amanhã então, às 8 da noite. Valeu, galera, e tchau!